Da Fer Urluniarferren, a origem das auroras boreais. João Valmrat. Luniare foi o adjetivo usado por mim hoje mais cedo. Aos idiomas humanos carecem palavras semelhantes e quaisquer traduções não conseguem se aproximar do real significado e intensidade que tem algo Luniare. Que me perdoem os falantes do élfico por gastar o adjetivo 2 vezes em um único parágrafo. Mas se faz necessário. Ao usá-lo, me lembrei da história de sua origem, intrinsecamente ligada à origem da minha família e à das auroras boreais. Me são claras as lembranças nas ilhas de Avarin, onde vivi minha infância. Como de costume, eu passava os dias tentando ler enquanto meu irmão passava-os insistindo em atrapalhar meus esforços. Bardon ainda era um bebê. Não deveria ter mais do que 1 século. "Quieto agora, irmão! Sem choro!" eu dizia inutilmente. Percebendo o quanto me irritava, ele continuava. Em algum desses eventos, estávamos em um corredor a céu aberto, na parte alta do antigo castelo de Avarin. Na situação, minha leitura era algum compilado de poesias élficas que achei empoeirado na biblioteca. Me recordo do céu, não somente por ser o céu de Avarin. Indiscutivelmente, ver aquelas ilhas é um marco à memória de qualquer um, elfo ou homem, mas porque aquela noite havia sido agraciada com uma aurora boreal. Eu estava sentado no chão do corredor e preso em um verso particularmente complicado de se entender. Bardon chorava, como de costume, e eu, uma criança, lembremos, puxava suas orelhas pontudas para que parasse. Passado um tempo, percebi como a luz do céu, antes pálida, estava deixando as páginas de meu livro rosadas, e então esverdeadas, e então se mesclavam entre os 2 tons. Bardon havia parado de chorar. Agora contemplava o céu com um olhar inocente e calmo, apaixonado. Eu imitei meu irmão e percebi a grande aquarela derramada acima do castelo. Ainda que um esforço inútil, mas poético, estiquei-me à ponta dos pés e tentei tocá-la. Percebendo minha falha, encarei a possibilidade de escalar as torres do castelo para tentar novamente. Luniare? Nolzen Zonielkur. Ouvi de um criado que se aproximava. Ele fazia uma pergunta retórica. Não é lindo, Príncipe Elcor? Mioilun. Cumprimentei. Sua Alteza, Vossa Majestade Del, chama ambos os príncipes a seus salões de repouso. Imediatamente. Disse o criado, também contemplando o céu. Imagino que a aura pela qual nós, elfos, somos conhecidos por ter é parecida com a daquela noite. Carregando o pequeno Bardon no colo, deixei meu livro por algum canto e desci pelos corredores prateados até chegar no grande portal dos cômodos de meu pai. Del completava 10 milênios reinando em Avarin. Mas foi ter-me já muito idoso, de modo que minha infância foi a iminência de sua morte. Encarar aquela grande porta era sempre um prenúncio de alguma longa conversa com meu pai. Mioilun Elcor. Vamos, coloque sobre meu peito, bebê. Não desse jeito. Seja delicado pelos deuses. Isso. O rei estava deitado em sua cama, a fala arrastada e a aparência magricela. Conseguia ainda esboçar um sorriso enquanto brincava com Bardon. E meu irmão aparentava viver a situação mais divertida do mundo. Não parava de rir. Eu observava o quarto, registrando cada detalhe na minha memória. Me demorava nas estantes empoeiradas, no curioso quadro com uma pintura do mar arroxeado, nos tantos candelabros com ceras secas e velas derretidas já apagadas na incrível visão que a janela central criava para o oceano. Após arrumar algumas pilhas de pergaminhos e tigelas cheias de cascas de frutas, realinhando essas coisas com os móveis do ambiente, me postei formalmente ao lado de meu pai. Limpei a garganta e levantei o queixo, ainda não acostumado com os formalismos da nobreza. "Vossa Majestade me chamou aqui. Por acaso está tudo certo com o senhor? Digo, com Vossa Majestade." O rei de Avarin respondeu em uma tentativa de risada, que mais soou um suspiro longo. Andou lendo o dicionário, criança?
Chegue mais perto. Deixe-me esfregar a sua cabeça. Del contemplava a janela à sua frente. Como está grande! E o que é isso em seu queixo? Um bigode nascendo? Quantos anos já tens, meu filho? 900, Vossa Majestade. Vossa Majestade? Essas palavras bonitas só precisam ser ditas em público, Elcor. 900. Pelos deuses. Está grande. Havia tristeza em sua fala. Eu observei profundamente enquanto sorria ao canto da boca. O céu abraçava o cômodo pela grande vidraça, tingindo o rosto de meu velho pai de um tom violeta. Pássaros da noite cantaram do lado de fora. O rei Del das Ilhas de Avarin pôs seu filho mais novo ao seu lado, carinhosamente deitado. Seu rosto virou-se com esforço para mim, enquanto o quarto se iluminava em laranja. Meu tempo de reinado está acabando, meu filho. Me ajoelhei ao lado da cama e, olhando curioso, questionei. Por que me chamou aqui? Algum pedido? Um pedido? Sim. Sorriu ele. Mas antes, uma história. Lyrian foi um dos... como o chamam? Povos antigos, muito bem. Olhe pela janela agora. Vê o mar? Imagine as 4 grandes naus verdes que navegavam ali. Lyrian era um homem dos mares. Ele comandava os grandiosos navios. E não havia lugar melhor para ele neste mundo. Vejam estes mares, senhores. Vejam, águas mágicas nos rodeiam, vermelhas feito rubi. Vejam, vejam! Lyrian berrava de braços abertos, cambaleando pela popa. Puxamos uma canção, rapazes! Seus cabelos loiros esvoaçavam, enquanto o antigo se sentava na cerca lateral da embarcação. A tripulação cantava algo em língua antiga. O sol tocava a água logo à frente, derramando-se e dissolvendo-se nela por um momento. Lyrian contemplava o horizonte, enquanto marujos se balançavam nas grossas cordas da nau verde. Algum deles, particularmente bêbado, levantou o braço para o seu capitão. Capitão Lyrian, não vemos mais as naus brancas. O mar está bondoso, meu caro. Ele nos juntará a elas em alguns nasceres do sol. Velejemos! Outros chegavam próximo à popa. Discutimos entre nós, capitão. O marujo coçava a barba cacheada. Estamos onde todos os mapas acabam. Só os deuses sabem o que banha esse oceano. Deveríamos baixar as velas e... Lyrian riu, numa risada misturada com tosse. Afastou os longos cabelos da boca e disse: Não há nada a ser mapeado mesmo. Há coisas que não devem ser estragadas sendo registradas fora de nossas memórias. Da Saint Avarin, von Dieu Celeri. Eis o desconhecido, onde as águas brilham. Irem Plus, velejemos! Uma movimentação no convés superior. Marujos abrindo espaço. Lentamente, o canto cessou. Terra à vista. Ouviu-se. Lyrian franziu a testa e levantou as sobrancelhas. Ignoremos, senhores. Idem Zilvin. Ele agora enxergava as ilhas à frente. O sol já se estendia pelo céu matutino. Muitos protestos foram ouvidos. Vento ao norte, na direção das ilhas! Gritos arrítmicos começaram uma algazarra. Seremos os descobridores! E poderemos encontrar frutas novas, talvez joias, bichos! Lyrian resistiu certo tempo, mas a vontade da tripulação ganhou. Que não nos demoremos, rapazes. Vamos conhecer o norte deste mundo. Avisem a frota. Voltamos às naus antes do pôr do sol. Ouviram-se gritos de comemoração, risadas e copos brindando. Chegando à ilha, os antigos se surpreenderam com a finíssima areia, tão branca quanto neve. O mar,
quebrava suas ondas sobre a praia, e a água trazida carregava várias cores, como faz um pequeno diamante exposto à luz. O céu, agora nítido e sem nuvens, era uma extensão azul cerúleo, onde pássaros das mais diversas cores dançavam, rasgando-a como se fossem estrelas cadentes. Algumas aves vermelhas e verdes paravam na areia e retornavam o voo com a vinda do periódico vento, que agradavelmente soprava. Tartarugas de casco ciano mais pareciam pequenas rochas espalhadas pela praia, exceto que se moviam com empolgação para o mar que retornava, e agora brilhava em um tom púrpura. Após a faixa de areia, suavemente a paisagem transicionava para palmeiras tropicais e matas altas, de onde grandes felinos vinham e iam, bem como faziam alguns espécimes de equinos, que, a esta distância, não passavam de manchas amarronzadas na paisagem. Ainda mais ao fundo, se mesclava com o cerúleo do céu o anil das montanhas. A tripulação ficou um certo tempo sem emitir som algum. Todos pareciam encantados com a paisagem, tentando conceber aquilo ser real, tanto quanto eles mesmos eram. Lyrian foi quem cortou o silêncio. Com o navio se aproximando, recolheram as velas e baixaram a âncora. Lyrian amarrou seus cabelos dourados e pediu que seus companheiros pegassem somente os itens essenciais. Eu sei, é lindo mesmo. Mas não se demorem, rapazes. Não se percam tão longe dessa região. Vem aquele rochedo que sobe ao leste? Acho que pode ser visto de longe, então nos encontraremos ali, quando o sol estiver bem sobre suas cabeças. Como disse? Sim, podemos colher frutos aqui, mas tomem cuidado, pois vi de longe animais estranhos se escondendo na mata quando atracávamos. Foi então que uma mancha avermelhada passou por seus olhos e cravou-se no seu ombro. O pássaro pousou gentilmente em Lyrian, que deu uma risada alegre. Que bicho enorme! Eu nunca vi um pássaro assim! É incrível! Incrível! Grasnou o pássaro de volta, sem emoção, com uma voz aguda e arranhada. Os marujos que ainda estavam na praia se aproximaram, mas a ave enorme saiu voando. A maioria da tripulação já não se via, e alguns já voltavam das matas com cestos de bananas verdes e cajus. O capitão provou ambas as frutas e, após uma careta e uma cuspida, guardou algumas para a sua exploração. Lyrian apertou o florete em seu cinto e decidiu caminhar na direção do matagal à frente. A mata era densa e bem mais alta que ele. Suas botas se enredaram em gramíneas, e o capitão pôde jurar que um galho em que pisou saiu rastejando. A ausência de camiseta também se provou uma ideia ruim, pois formigas e mosquitos surgiram sabe-se lá de onde para morderem suas costas. A coceira aumentava com cipós espinhosos espetando e locais onde não era possível passar sem escalar as árvores. O seu corpo, além de vermelho pelos insetos, estava molhado, pois tal era a umidade do ar ambiente. Droga de espinheiros! Se ao menos eu tivesse um facão comigo! Essa porcaria é inútil! Pensou Lyrian, desafivelando seu florete para desenrolá-lo dos cipós em que se enroscara. O sol não mais conseguia penetrar as copas das árvores, e o capitão se via em uma penumbra acinzentada. Andou por mais um tempo e notou como as palmeiras já não existiam. O matagal era uma mistura imensa de árvores e arbustos de todos os tipos e tamanhos, de troncos de todas as grossuras e pouco espaço entre todos eles. De repente, Lyrian sentiu seu cabelo sendo puxado para cima. O que agora? Reclamou mentalmente enquanto levantava o queixo. Uma pequena criaturinha ria com os dentes à mostra enquanto segurava as mechas loiras de Lyrian. Lembrava alguns dos antigos, mas era muito menor, um pouco mais peluda que a maioria deles, e tinha um rabo marrom. Ei, bichinho, solta isso! Pensou Lyrian. O capitão sacou seu florete e tentou espetá-lo. Mas o macaco deslizou por um cipó, pulando habilmente em seguida para outro galho, largando os cabelos que caíram na cara do antigo. Ei, volta aqui! Idiota! Lyrian girou sua cabeça, gravando a disposição das árvores. Então, olhando fixamente para o animal, apoiou um pé em um galho baixo e se agarrou a um cipó acima com o braço esquerdo, enquanto o direito se esticava segurando o florete. O macaco, que não esperava que seus movimentos seriam copiados,
quase foi espetado. Assustado, o animal saltou para um galho superior e sumiu. Bicho idiota! Lirian refazia o nó que segurava seus cabelos. Por um momento poderia jurar que fosse o Baduk, mas meu velho amigo não tem um rabo. Nem tão pouco pelo. Ele riu sozinho, mas um tempo andando, o capitão começou a copiar os movimentos do primata, percebendo ser uma locomoção muito mais efetiva do que pelo chão. Algumas pererecas roxas e amarelas saltaram quando Lirian se rastejava sobre um grosso galho de figueira. Caindo no galho mais abaixo, ele pisou em uma cobra verde e magricela. Ai! Seu rosto reagiu em conjunto com a sua reação muda. A pisada acabou matando o animal. Lirian então se sentou, jogando dali de cima o corpo fídico, que acabou, durante a queda, destruindo algumas teias de aranha tecidas entre os galhos abaixo. É por isso e por outras que eu prefiro o mar. Não tem cobras, nem formigas e nem os pequenos baduques de rabo. Só então, ouviu o som molhado da cobra tocando o solo embarrado. Não vejo o chão. Eu não sabia que estava em um galho alto. Um arrepio passou por seus ombros. Droga! Nem vejo minha própria mão. Espero que sejam somente as copas. Há quanto tempo estou explorando? O capitão das naus verdes, Lirian da tribo de Yil, membro da raça dos antigos da primeira diáspora, abraçou o tronco da figueira e apoiou as pernas num galho abaixo, para então largar o tronco e se equilibrar. Calma, Lirian. É como se estivesse na verga do navio. Só isso. Descera com as mãos sujas e suadas, alguns arranhões e o toque frio de algumas pererecas que, Lirian notara, brilhavam por conta própria. Finalmente no chão, percebeu a dificuldade em caminhar ali, pois abaixo da figueira era um grande campo de lama, onde seus pés afundavam sempre que ficava parado e era necessário fazer força para separá-los do solo. Notou como o som dos pássaros mudara. Agora o que se ouvia era um sincopado e estalos agudos e baixinhos vindos da mata, que também mantinham um certo ritmo. Ah, não. Corujas, não. Pensou. Ou falou, já não sabia. Decidiu voltar de sua exploração, uma vez que não encontrou nada tão interessante, nem algum de seus homens. Saiu do lamaçal, ouvindo alguns cracks, vindos debaixo de seus pés. Lirian caminhou um pouco, e percebeu que chegava a uma região da floresta mais úmida que o normal, com os troncos tão verdes quanto as folhas, e o solo coberto por um tapete de musgos. Foi nesse lugar, quando não havia animal algum ao redor, nem o menor inseto se ouvia, que Lirian avistou-a pela primeira vez. Começou ouvindo uma suave melodia, que evocava os sons da natureza, não de forma dramática, mas dramaticamente simples. Lirian seguiu o som até descobrir que não vinha de uma flauta ou um bico de pássaro, mas dos lábios de Feir. Ela cantava em uma clareira e a floresta toda era palco e plateia de seu espetáculo. Mesmo o sol, querendo a ouvir, se enfiava pelas brechas das copas, iluminando com raios de luz fulva em um círculo perfeito no solo, onde Feir se encontrava, dançando feito as ondas do mar, de costas para Lirian. O capitão desacelerou. Enquanto seu coração ficava agitado, ele agradeceu aos deuses o tapete de musgos que abafava seus passos enquanto se aproximava da silhueta dourada da mulher. Se inicialmente era puxado pela melodia como é um navio pela correnteza, agora o odor de Feir também o chamava, e o mar virara em uma tempestade. O aroma particular lembrava o som de 100 violinos chorando, e Lirian agora conseguia enxergar. Pelos deuses, como enxergava! Vestida como ela estava. Feir, mas era uma várzea d'água coberta por nenúfares. Ele pensou, ou melhor, percebeu que não havia pensado em nada pela eternidade de alguns segundos. De repente, Lirian inspirou agitado, lembrando que estava vivo e que deveria, claro, respirar. Ambos ouviram murmúrios saindo da mata. Gritos de homens bêbados e contentes, mas que carregavam um leve tom de preocupação. Lirian,
Uma voz desesperançosa gritava desistente. Capitão, Sr. Lyrian, grite se consegue nos ouvir. Disse alguma voz otimista. Senhor capitão! Uma voz grave berrou, se demorando em sua frase. Feir virara-se assustada e parara de cantar. Ela encolheu seu corpo e encarou-o com um olhar crepuscular. Lyrian jogou os ombros para trás e encarou Feir, tentando sorrir e mostrar que era pacífico. Então, ambos se encararam. Feir ia delicadamente para trás, em passos ondulosos e minguantes. E assim, ficaram por muitos séculos, até que ela sumisse na mata alguns segundos depois. Uma dúzia de piratas surgiram da floresta com facões e tochas, mas Lyrian não estava ali. Espere aí. Lembro-me de interromper. Pai, eu não entendi nada sobre a aparência de Feir. Vejo o quadro dela no corredor, mas nada tem a ver com... Como disse que era? Era como uma várzea d'água, coberta por nenúfares. Repetiu lentamente e de forma apaixonada. Levantei-me. O que é um nenúfar? Perguntei indignado. O velho elfo apenas riu e acariciou a cabeça de Bardum. Continuei inquieto. E aliás, qual exatamente é o cheiro de violinos chorando? O que significa um violino chorar? Pare de rir, diga, por favor! Garoto, pare de significar tanto. Não andou lendo o acervo de poesias do castelo? Tossia enquanto indagava. Somente para estudos da forma, senhor. Gosto de analisar o número de sílabas poéticas, aumentar o vocabulário e... É como apreciar uma música simplesmente lendo sua partitura, garoto. Interrompeu-me. Me alcance o cálice com água. Obrigado. Continuemos, então? Mas o cheiro de Feir... Ah, meu vil apego à realidade. Após um silêncio, meu pai explicou. Essa descrição poética não é a mais verdadeira, confesso. Mas, com certeza, é mais precisa que a realidade. Resmunguei um... Violinos chorando. Então o rei continuou. Os piratas se encontraram sobre o rochedo combinado. Uma mulher? Tem certeza disso, capitão? Lyrian prestava atenção na posição do sol. Se demorara demais em sua exploração e não só passaram meio-dia, mas a tarde inteira. Restavam alguns minutos de claridade, nada mais. As águas, o capitão observava, pareciam ter guardado em si a luz da tarde. Estavam ainda brilhando intensamente, de modo que a ilha parecia contornada em seu perímetro com várias cores diferentes. Estranhamente, a luz que saía dos mares só existia ao redor da praia, na região onde há ondas e muita espuma. Já o oceano estava comum. Olhando pelo rochedo ao norte, era uma planície opaca e azulada. Já ao sul, era manchada com a vermelhidão do sol poente. Capitão, confirme a história que estão todos resmungando. Disse um pirata após um demorado gole de rum. Não era uma simples mulher. Era diferente de qualquer moça que já vimos, senhores. Seu vestido eram plantas, para não dizer que sua própria pele não o era. Mas eu a perdi, pois ela fugiu. Assustada com suas vozes roucas e horríveis. Tirando um palito de dente da boca, um marujo se levantou. Seja lá o que você tenha visto, senhor, já está tudo pronto em nossas naus. Partiremos antes do sol se pôr. Eu mesmo pedi que içassem as velas e que mantivessem registro no cadernal. Lyrian fitou-se o subordinado. Não partiremos. Quero encontrá-la. Meu capitão, só pode estar louco. É uma mulher, nada mais. E quero mostrar que temos as melhores intenções. Lyrian abriu um sorriso, inflou o peito e ergueu o queixo. O que fazem parados? Quero que tragam a mim o que mais lhe chamar a atenção. Daremos à moça um presente.
Senhor capitão, Alguém viu o meu chapéu? Irei atrás da mulher. Disse e fitou a praia ao norte, que brilhava feito uma esmeralda. Sabia que era para lá que iria. Samambaias gigantescas apareciam por entre os coqueiros. Libélulas noturnas passavam voando e o som de água corrente ficava cada vez mais alto. A umidade do ar se transformava em vapor morno ao pé da cachoeira. Corças entravam no lago, rasgando a fina camada de vapor que lhe pairava por cima e espantando silhuetas gigantes de peixes multicoloridos. A cachoeira ao fundo quebrava em vários níveis e ficava envolvida por verdes e cinza. Agora à noite, Feir se banhava ali, solitária. Pensava no homem que vira, nem bem, nem mal. Simplesmente revivendo o momento em sua memória. 2 ou 3 notas musicais saíram de sua boca, e o silêncio retomou. Contemplou com seus olhos brilhantes o céu noturno, preto, monótono, salpicado de brilhos miúdos, vermelhos e azuis. Era sem graça. Estava muito longe de Avarin. Feir abaixou a cabeça e contemplou o reflexo do céu na superfície do lago, abrindo um longo sorriso e deixando escapar outra suave melodia de sua voz. Ali, em Avarin, o céu se mostrava tão mais bonito. No espelho do lago, as constelações se deformavam com o movimento das carpas, que pareciam nadar no espaço. O espaço, contudo, brilhava de acordo com a luz das águas. Tão belo, tão mais belo que, acima de sua cabeça... Feir interrompeu a sua apreciação ao ouvir um espalhar d'água, como algo caindo no lago, seguido de um... Me o diga! Que pôde ser ouvido. O espelho se agitou em ondinhas e ela encarou sem pudor o homem encharcado à sua frente. Pendurado nos galhos de um coqueiro, Lirian apertava os olhos para confirmar se a silhueta se banhando aos pés da cachoeira era Feir. Se esticando para a frente, o galho balançou e por pouco não caiu. É como ficar de pé no convés durante uma tempestade. Se concentre e não olhe para baixo. Pensava, controlando sua respiração. Até o lago brilha. Meus deuses. Será magia dela? Eu já vi mulheres que faziam coisas assim. Sentindo sua bolsa sendo puxada, virou de supetão e deu de cara com um macaco, segurando um belo lírio rosa. Devolva o meu presente, seu desgraçadinho! Quase que entendendo a língua antiga, o macaco ameaçou atirar a flor no lago. Linha se esticou para pegá-lo e... Calma aí! Silêncio! Seu... Miodiggen! Ambos caíram em frente a Feir. Então ela falou em tom amigável, com plena fluência na língua antiga. Tu carregas contigo algum fruto, não carregas? Ria. Estená dela está seguindo a ti desde o nosso encontro no Vale Remenali. Yoyulan, senhorita. Disse Lirian, tirando seu chapéu. Eu sou Lirian, da tribo de Il, e trouxe presentes. Estendeu o encharcado lírio, agora murcho e amassado. Uma pétala caiu na água e ali boiou. O macaco saiu de dentro da bolsa de Lirian, segurando uma banana esverdeada e uma joia violeta. Mas antes de qualquer xingamento do capitão, o bicho pousou no ombro de Feir. Irzenfeur, Jean Lirian. Não conheço tuas intenções entregando-me uma pedra da praia, e espero um ótimo motivo para ter arrancado um verticilo floral. Na verdade, Lirian não planejou o que fazer após encontrá-la e dar os presentes. Olha só, já conheci damas como você em aventuras passadas. Tornam águas coloridas, fala com os animais. Sei o que você é, pois... Feir molhou o seu rosto com água quente, de forma terapêutica. Eu não faço ideia do que está falando, homem. A verdade, Feir, é que meu instinto de aventureiro diz que eu deveria me preocupar ao vê-la. Deveria manter distância e evitar riscos tolos. Sei do que é capaz. As águas brilham desde que me lembro, Líria. Feir disse com um gentil sorriso. Mas acontece... Lirian a ignorou. Que assim que a vi, queria vê-la de novo. Cá estou, homem. Qual o seu próximo passo? Droga, Feir! Eu não queria desejá-la, não mesmo! Será uma maldição que me lançou? Feir balançou a cabeça.
Eu planejava que assim que visse os lindos presentes, você iria querer ver comigo? Ou, bem, talvez... Ir convosco? Sair de Avarin? A cachoeira atrás de Feir aparentou silenciar. Escute, pequeno e frágil garoto Lyrian. Fico feliz em ver que há mais como eu nesse mundo, mas jamais sairei de Avarin. Se encararam. A não ser A não ser... que me apresentasse algo de igual ou superior beleza. Mas lhe adianto, nada é mais belo que essas terras. Nada. Abrindo um grande sorriso, Lyrian sacou sua bolsa e estendeu a mão. Pois sim, tenho um terceiro presente, mais belo que as coisas mais belas. Em sua mão, mostrava uma pérola. Achou-a mergulhando no mar profundo ao pé de seu acampamento, no interior de uma ostra. Sua estratégia era usá-la como cartada final. Feir simplesmente não demonstrou reação por um bom tempo. Seus olhos eram de alguma cor cujo nome Lyrian não sabia. Apesar da frustração com a indiferença da moça, o capitão pôde observá-la até que ela falasse novamente. E ele gostou disso. Pode guardá-la. Como eu disse, Lyrian, nada é mais belo do que o que jaz sob nossos pés, do que contempla o nosso olhar. Nada. A última lembrança foi Feir fazendo um sinal de mãos. A água subindo e Lyrian acordando no dia seguinte na praia. Nesse momento, meu pai contemplava a janela aberta. É claro, meu filho Elcor, que o mundo era mais mágico naquela época. Feir não fazia ideia de como a magia funcionava. E ambos a emanavam naturalmente, sem perceberem. Jurei que fiz a pergunta somente em meu pensamento. Eras passaram, e mais eras virão. Chegará o momento em que até você será fruto de lendas. Talvez consiga também conjurar magia. Disse o rei Del. Eu queria fazer muitas perguntas, mas sentia que deveria esperar o final da história. Encha meu cálice. Meu corpo já está fraco. Não está! Gritei. Ele só riu. Aceitava sua condição de bom grado. Via em sua face uma eternidade vivida, tempo demais até para nós, elfos. Continuou. Na tarde do dia seguinte, o capitão Lyrian seguia uma trilha ao topo do monte, na ilha central. Quantos dias aqui? Quantos já me abandonaram? Quanto mais irei ficar? Que calor! Lyrian, aquele que tem uma facilidade impressionante para encontrar a mim. Feir estava lá, compondo parte da paisagem. Sua voz foi um bálsamo aos ouvidos de Lyrian. Sim, eu sabia que estaria aqui. Falava ofegante. Mioliulian, ímpar Feir. Luan, persistente Lyrian, seria sua primeira vez no alto de Das Hamain Kaf? Eis o ponto mais alto de toda Avarin. Os montes faiscantes. Traduziu Lyrian, ajeitando seu cinto e se sentando ao lado de Feir. O sol da tarde brilhava sobre suas cabeças, e o vento soprava folhas verdes em seus cabelos. A grama era macia e gelada. Eu ficaria muito bem sem essa informação, Feir. Sabe, você poderia entrar em uma das minhas naus e então faríamos um agradável passeio pelos rios e mares aos arredores. Irzenvin. Feir sorriu gentilmente. Lyrian se deitou, olhando para as nuvens. Como fala a língua antiga? Digo, se vive isolada e sou o primeiro antigo que vê em sua vida? Feir riu e virou-se para o homem. A língua, tu bem sabes, é como a chuva, as árvores e os animais. São criações divinas que, de algum modo, simplesmente existem naturalmente. Da forma que aprende um lobo a uivar, aprendi eu a falar. Lyrian não insistiu. Esfregou os dedos inconscientemente no amuleto que carregava no peito. Suspeitei que fosse uma feiticeira, mas me convenci de que não estou pego em nenhum dos seus encantos. Se estás, não foi proposital. Juro por essas ilhas, capitão. Capitão? Lyrian riu. Vamos, deite-se comigo. Feir se ajeitou ao seu lado.
Uma árvore gentilmente cedia sombra aos dois. Não crê em sua palavra. Feir interrompeu o silêncio. Não acredita que não está encantado. Lirian pensou em uma resposta, mas preferiu ser mais direto. Levantou-se e retirou seu medalhão do pescoço. Runas de proteção mágica contra Enladinian, fruto de aventuras passadas. Jogou-o com força o colar, que sumiu morro abaixo. Feir se levantou. Yurizina Eladrin Glenfir. Você é uma feiticeira, bela Feir. Lirian! Sua cara diz que quer aquilo de volta. Mas eu sei que não me fará mal algum. Não preciso de proteção. Aventuras passadas são... aventuras passadas. Lirian respondeu com um largo sorriso. Sim, ainda continua etérea, Feir. Além do mais, algum animal pode acabar comendo o colar. Eu não vou buscá-lo. Ei, espera! Feir correu morro abaixo e simplesmente sumiu na mata. Lirian foi até a beirada, mas parou por um segundo. Uma friagem congelou seus músculos. Fechou os olhos e pulou deslizando por uma floresta incrivelmente inclinada. Gritava pelo nome da mulher, ouvia sua voz o chamando em risadas e sua silhueta ao longe se afastando. Estava montada em algum animal. Alcance a mim, capitão! Zombou Feir. Me espere! Espere! Feixes brilhosos à frente. Lirian se aproximou e percebeu que cristais gigantescos brotavam do chão feito árvores. Púrpuras as colunas de vidro criavam uma caverna a céu aberto no meio da floresta. Da Senavarin. Lirian pensou. A silhueta da moça aparecia por entre as colunas de cristais, que cresciam de maneira aleatória e se distribuíam por toda parte. Lirian ouvia e virava a cabeça. Lirian vinha da direção oposta. Era Feir em risos. Lirian, acima de sua cabeça. Feir! O colar estava pendurado em um cristal acima de si. E ainda mais acima estava a moça, sentada em uma outra pedra. Bastava a Lirian um pulo para pegá-lo, e a Feir uma extensão de braço. Foi o que ambos fizeram. O colar, puxado por ambos, arrebentou. Mas suas mãos continuaram paradas no mesmo lugar, como se a vida se transformasse numa pintura. Suas mãos se tocaram por muito tempo, até Lirian pisar novamente os pés no chão. Feir parou de rir. Deverias ver teu rosto, caro Lirian. Agora me acompanhe, pois não trouxe aqui por brincadeiras. E onde vamos? Ouviu um bater de asas. Uma mancha se aproximando e asas de borboleta se abrindo em sua frente. O inseto era maior que o capitão. Feir montou nas costas da borboleta. Ele olhou assustado, mas o sorriso gentil o convidou a acompanhá-la. E então sobrevoaram as ilhas de Avarin por horas. O vento batia em seus rostos. Lacrimejavam, mas sorriam. Na verdade, caíam em gargalhadas. Juntos. Confesso que as ilhas ficaram mais divertidas com a sua chegada e a de seus homens. Espero mesmo que encontre algo que satisfaça minhas condições, querido capitão. Não estou convencida, mas como gostaria de estar. Piratas no acampamento sobre o rochedo interromperam seu carteado, pois juraram ver uma borboleta gigante com seu capitão montado em suas costas. Como eu dizia, marujos, ninguém enxerga a moça como ele. Então bebemos! Concordaram em risadas. O voo cessou nas praias sulistas, onde ambos mergulharam pelos grandiosos recifes coloridos. Peixes de todos os tipos passaram ao redor e Lirian ofereceu uma tartaruga marinha como presente a Feir. Não, obrigada. Foi o que ele entendeu como resposta, afinal ela falou embaixo d'água. Águas-vivas gigantes passaram por eles, e criaturas indescritíveis apareceram como silhuetas no oceano profundo. Era incrível, e o capitão jamais esteve tão feliz. Mesmo assim, um pensamento tomava espaço durante o mergulho. Falhei, ela tem razão. Não há presente que supere a beleza de Avarin. Nada o supera, senão a própria Feir. Falhei, pois então. Sem aviso, tudo começou a se avermelhar. E Lirian estava imerso em puro carmesim. Olhou ao redor e viu um oceano monocromático. Feir o guiou de volta à areia e notou que o crepúsculo estava terminando. Veja como o sol se derrama nas praias nessas horas do dia. Seus olhos brilhavam com paixão. Uma cor desconhecida.
E as águas brilham em vermelho. Lirian sussurrou. Senti o cheiro das ondas, do pôr do sol e de suas vontades. O aroma de Feir. E as águas brilham em vermelho. Feir gritou, apaixonada. Lirian suspirou. Seu suspiro levou os últimos raios de sol consigo. A noite tomou conta e as estrelas apareceram num monótono céu negro. Feir as observava brilhando no reflexo carmim da maré. Lirian suspirou. Ergueu o seu pescoço e olhou para as ondas. Ergueu-o mais ainda e olhou para o céu. Virou-o e olhou... Olhou Feir. Feir o olhou. Ambos se olharam. Lirian? Falou com o olhar. Não há mais presentes. Respondeu com o seu. Eu não os encontrei. Como se dançassem, ambos deram um passo em direção ao outro. Feir começou a falar, e sua voz criava uma harmonia com o uivo dos ventos. Eu estava esperançosa. Sinto muito, mas nada... É mais belo do que o que jaz sob nossos pés, do que o que contempla o nosso olhar. Nada. Pensaram juntos. Lirian avançou alguns passos em direção ao mar, molhando seus calcanhares. Ele sabia que estava se refletindo nas íris do sincero olhar de Feir. A ventania soprava seus cabelos para trás. As águas brilhavam, mas agora estavam verdes e azuis. Roxas e rosadas. Não, vermelhas e amarelas. Ele contemplava o oceano. Lirian ouviu a voz de Feir sussurrar um adeus. Chorado. Ou poderia ser só o uivo do vento. E foi só. Eu e Bardon fitamos meu pai. O bebê também ouvia a história. E foi só. Você tem razão, apaixonante Feir. Nada sob nossos pés é mais belo que Avari. Nem tem igual beleza. Ele falava alto, com uma borda de lágrimas em suas pálpebras. Feir notou o brilho que suavemente crescia em sua mão esquerda. Mas e quanto ao que já sobre nossas cabeças? Lirian virou o pescoço e olhou para ela por cima de seu ombro. E quanto ao que está acima da contemplação do olhar? O brilho em seu punho fechado era intenso. Queria sair desesperadamente. Agora eu, Lirian, não dou presente algum a você, pois presentei os céus com a beleza das águas de Avarin. Levantou o punho e o abriu. Como se vagalumes de todas as cores tivessem escapulido, brilhosos feito feixes de luz voaram sobre eles, sobre toda Avarin, acima de todas as cabeças. Os brilhantes derretiam e misturavam-se pela grande pintura negra, alcançavam as estrelas e viravam leitosos rios correntes. Todo o brilho se refletia nos olhos de Feir. Ela falou sem voz. Lianiare. Ele concordou. Jamais ouvira a palavra, mas ela descrevia tão perfeitamente a sensação do momento. Lianiare! Agora gritou, olhando para Lirian. Lianiare! Oh, Lirian! Lianiare! Correu aos seus braços e se abraçaram. Lirian tirou os pés da moça do chão e a girou. Caíram na água, levantaram-se e caíram em risadas curtas. Então abraços, olhares, respiros, pausa e silêncio. Corações marcando ritmos. O mar dançando com suas ondas. Respiração. O som da maré e da noite. A luz das águas e dos céus. Lirian. E... Feir. Durante o beijo, estavam iluminados pela primeira aurora boreal. Lembro-me bem que a reação de Feir foi parecida com a minha ao ouvir a história que meu pai contava. Um tanto mais romântica, eu diria. A cena final reagi com o mesmíssimo adjetivo, mas só o disse uma vez em um tom casual. Meu pai sorriu e concordou. Então, levantou-se da cama, entregando o pequeno Bardon em meus braços. Príncipe Elcor Lirian Feir.
Eis a origem de sua família. O rei de Avarin falava em élfico. Lirian passou a morar em Avarin, e seus homens construíram esse castelo sobre os montes faiscantes. Sua avó aqui morou com ele. Muitos homens partiram no processo. Foram para reinos distantes, e Lirian jamais os impediu. Outros aqui se mantiveram, com Lirian e Feir, o senhor e a senhora de Avarin. Tiveram 2 filhos. Um deles, eu, Del Lirian Feir, e meu irmão gêmeo, seu tio, Elf Lirian Feir. Eu havia lido sobre meu tio. O rei do distante reino de Elfilandor e senhor governante do mar interno de Elf, fundador da riquíssima cidade de Elfurb, cuja localização... Seu tio. Meu pai sabia daquelas informações todas, claro. Ele as vivera. Que atualmente pretende travar guerras contra os poderosos reinos humanos. Que decidiu partir de Avarin a fim de estender o poder de nossa casa. Que dessa maneira ameaça condená-la. E com ela, toda a nossa glória. Meu pai parecia irritado. O senhor disse que tinha um pedido. Elcor Lirian Feir. Estou muito velho para impedir Elf. É seu papel garantir que nossa casa se mantenha marcada na memória deste mundo. É seu papel impedir essa terrível guerra contra os reinos humanos, tão prestes a estourar. Mas eu... É seu papel unificar meu reinado com o de Elf. Unificá-los em um único e poderoso império élfico. Meu pai se agachou e apertou suas mãos velhas em meus ombros. Eis então a última coisa que me disse em vida. Elcor Lirian Feir. É o seu papel se tornar o rei de Avarin. Fim. A origem das auroras boreais. O audiolivro. Texto original, João Valmrat. Direção criativa, João Valmrat. Direção de elenco, João Bahia. Gravação e engenharia de áudio, Lourenço Salerno. Elenco: Feir, Marcela Clovan. Lirian, Caim Lopes. Elcor, Ro Zago. Del, Arthur Sardá. Papagaio, Rodrigo Huesken. Vozes adicionais: Juliano Zanck, Rodrigo Huesken, Arthur Sardá, Ro Zago, Caim Lopes, Jucoin, João Bahia e João Valmarat. Arte da capa, Jucoin. Pós-produção e edição, Lourenço Salerno. Este projeto foi realizado por fins pessoais. O conto original pode ser lido gratuitamente por meio do link na descrição.